capítulo 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes. Achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Convido ainda os amados irmãos para a leitura da carta de Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e quando dentre vós lhes disser, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto,
assim também a fé sem as obras é morta. E convido ainda a apenas um versículo no livro dos Gênesis, que é o primeiro capítulo ali da Bíblia, né? O primeiro livro da Bíblia, perdão. Livro dos Gênesis, capítulo 4, verso 7. Então o Senhor disse a Caim, Gênesis 4, 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até aqui convido os irmãos a uma breve oração. Oremos. Pai Santo e Eterno, glorioso e excelso, Deus sublime, Senhor, único Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos. Estamos diante, Deus, da Tua santa palavra, neste culto que é prestado a Ti. Já estudamos, Deus, sobre a ascensão de Cristo e a Sua presença conosco por ser onipresente. E agora, Deus, estamos diante da Tua santa palavra para uma breve meditação. E reconhecemos, Deus, que somos pecadores, por isso lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Senhor, nós necessitamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesta palavra já revelada, para que possamos entendê-la. Por isso eu rogo a Ti, Deus, que Teu Santo Espírito nos ilumine nesta palavra. E que somente saia dos meus lábios aquilo que for da Sua determinação, da Sua vontade, ó Deus, e expressamente o Seu desejo para esta manhã. Para tanto, Deus, eu rogo a Ti que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o Salvador, o realizador de boas obras. Eu venho proclamar aos irmãos a bondade de Deus, a bondade de Cristo. Nos últimos domingos nós falamos acerca das boas obras, nós falamos do perigo que é pensarmos que por não sermos salvos pelas nossas boas obras, que de fato não somos, não são as nossas obras que nos justificam, mas apenas o sacrifício de Cristo na cruz. E por o perigo de que podemos cair ao pensar que pelo fato de sermos salvos pelo sacrifício de Cristo e não pelas obras, talvez nós nos acomodemos na caminhada. Mas a vida cristã é uma vida dinâmica e faz parte da conversão, faz parte do caminhar cristão, faz parte do nosso serviço piedoso, as boas obras neste mundo. Por isso quero abordar, para terminarmos esta série, vamos chamar assim, de boas obras que estamos fazendo, quero terminá-la hoje. O que movimenta a vida, pensando na vida secular? O que movimenta a vida? O que movimenta as sociedades no mundo secular? A resposta é apenas uma: as obras. Sejam obras boas ou obras más, as obras dos homens, as obras das mulheres impactam a vida das outras pessoas. Não só as obras das autoridades instituídas nas nações, nos estados, não só as obras daqueles que possuem algum tipo de autoridade pública, mas as obras de todos os cidadãos impactam a vida de outras pessoas. As nossas obras impactam a vida das pessoas que nos circundam, sejam dentro da nossa própria casa, seja na nossa igreja, seja na rua que moramos, seja na sociedade, seja no trânsito, seja onde estivermos. As nossas obras impactam a vida das pessoas. Obras boas ou obras más movimentam o mundo. Portanto, irmãos,
nós vemos que a resposta para essa pergunta que movimenta a vida secular é apenas uma, ou seja, obras, boas ou más. As obras movimentam de fato o mundo. Pense por um instante, os grandes inventos. Antes de serem inventadas as coisas, antes das coisas serem inventadas, alguém acreditou que fosse possível. Todos os inventos, por exemplo, imagine a máquina fotográfica, por exemplo. Antes dela ser inventada, alguém creu que seria possível desenvolver uma máquina, colocar ali um filme, que na época era com filme, né? Colocar ali um filme, alguma coisa que fosse revelado e que registrasse momentos das pessoas. Antes disso, parecia uma loucura. Hoje, é uma coisa tão natural que nós fazemos com o próprio celular, né? Não precisa nem mais de filme. Mas olha só, alguém creu que aquilo fosse possível. E colocou as mãos à obra e começou a trabalhar sobre aquilo. Alguém creu que um objeto mais pesado do que o ar pudesse voar e levar passageiros dentro dele. Alguém creu naquilo e colocou as mãos à obra e começou a fazer. E por aí afora, todos os grandes inventos, os pequenos também, todos os inventos, estou pegando isso apenas como um exemplo, alguém creu que aquilo fosse possível. Muitas vezes chamado de louco ou desacreditado pelas pessoas, mas alguém creu que aquilo fosse possível e colocou as mãos à obra e foi realizar. Da mesma forma, a igreja, quando eu falo igreja, eu me refiro aos cristãos, que são a luz do mundo. Com as nossas obras, nós vamos impactar o mundo, mas nós temos que primeiro ter a fé. Não a mesma fé secular, apenas crer que algo é possível para fazer, mas a fé no Deus do impossível, no Deus Todo-Poderoso. E a fé que a sua palavra é legítima e verdadeira. E é por isso que a igreja, ela não deve se acomodar simplesmente pelo fato de estar salvo. De fato, como o presbítero Marco disse aqui na liturgia, nós não devemos ter medo de perder aquilo que ninguém pode tirar de nós. Nós fomos salvos por Cristo e Ele é suficiente para nos manter salvos. Mas nós fomos salvos para que praticássemos as boas obras. Então, no mundo secular, nós vemos que algumas obras são boas, como fabricação de remédios, técnicas cirúrgicas, desenvolvimento de pesquisas para a cura de doenças, invenções úteis para o dia a dia, aulas fiéis, históricas ou verdadeiras nas suas disciplinas que instruem as pessoas, né? São obras boas e impactam positivamente. Mas existem as obras más que impactam negativamente. Violência, furtos, tráficos, desrespeito às leis do trânsito e negligências. As negligências são obras também. Elas não deixam de ser obras. As omissões também são obras negativas. Saber fazer o bem e não fazer. Então nós vemos que, de uma forma ou de outra, nossas obras impactam a vida das pessoas, ou para o bem ou para o mal. Aqui reside a grande responsabilidade de sermos chamados pelo nome de Cristo. Aqui reside a grande responsabilidade de sermos chamados cristãos. Aqui reside o ser luz do mundo e o ser sal da terra, como Cristo espera da sua igreja. Então, se todas as obras impactam a vida das pessoas, seja na família, na igreja, na sociedade, numa cidade onde fomos passar alguns dias, em algum lugar que estejamos, se todas as obras impactam a vida das pessoas, ou para o bem ou para o mal, como Deus trata esta questão? E eu quero abordar duas questões que serei breve, espero, para tratar disso, como que Deus trata essa questão. A primeira coisa é com juízo. Deus trata isso com juízo. Nós vemos aqui em Mateus 25, 31 a 46, que lemos há pouco,
Diz aqui que o rei juntará as nações. Qual foi o tema do catecismo hoje, dia do Senhor 18? Subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Bem, irmãos, sobre isso que Cristo está falando em Mateus 21. Aliás, no texto aqui que nós lemos, né? É Mateus 25, 31 a 46. O rei juntará as nações e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E qual a sentença que será dada aqui? Para alguns vida eterna, para outros castigo eterno. E o que é usado na descrição da sentença? As obras. Porque tive fome, me desse de comer, isso é obra. Tive sede, me desse de beber, isso é obra. É efetivo, é concreto. Porque tive frio e me agasalhaste. Estive enfermo e foste ver-me. Isso é concreto. Estive preso e foste visitar-me. E nem mesmo os santos ali entendiam bem, Senhor, mas quando eu fiz isso para o Senhor? É algo como assim, Senhor, eu me lembro de ir aos cultos e cultuá-lo. Mas quando eu fiz isso para o Senhor efetivamente? E ele vai dizer, toda vez que fizestes, preste atenção, a um desses meus pequeninos irmãos. As boas obras nós vamos fazer no mundo inteiro, para todos, indiscriminadamente, mas principalmente para os da família da fé. Principalmente para os domésticos da fé. Quando fizeste a estes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então nós vemos aqui que da primeira forma que nós entendemos aqui como Deus trata isto, é com juízo, ou seja, um julgamento. Aqui, Jesus, ele trata de forma jurídica. E isto haverá essas duas sentenças descritas no texto. Mas Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão gracioso para conosco, que Ele não deixa que isto seja um peso para o seu povo. Porque se fosse somente este texto, nós olharíamos para nós mesmos e, se olhássemos com toda a sinceridade do nosso coração, nós íamos ver a nossa incapacidade de sermos assim. Nós olharemos e falar, olha, mas eu não faço nem metade disto. Embora eu deva me esforçar para fazer. Mas eu sei que eu sou falho nisto. Deus é tão misericordioso, onde o próprio Senhor Jesus vai dizer, os meus mandamentos não são penosos. E por que não são penosos? Por causa da misericórdia de Deus. E eu quero convidar os irmãos aqui rapidamente, Efésios capítulo 2, creio que os irmãos já conhecem bem essa passagem, verso 10. Um versículo só que diz, pois somos feitura dele. Por favor, preste bastante atenção para mergulharmos neste versículo. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso quer dizer o seguinte, Deus não coloca um fardo imenso sobre nós, porque se nós olharmos o texto do juízo, onde Cristo voltará para julgar vivos e mortos, e o texto onde ele diz aqui, que ele junta as nações, e coloca as ovelhas à direita, e os cabritos à esquerda, e ele menciona as boas obras, ele descreve as boas obras, antes de dar a sentença. E se nós olharmos somente esse texto, por isso que a Bíblia é contextual, se nós olharmos apenas esse texto, e nós olharmos, por exemplo, a nossa sociedade no nosso país, quantas pessoas injustiçadas estão por aí, quantos famintos, quantos desabrigados, quantas crianças desamparadas, quantas famílias carentes, quantas pessoas abandonadas, quantas pessoas que perderam tudo na vida. Se nós olharmos isso, nós vamos nos sentir totalmente incapacitados. Mas se nós olharmos a misericórdia de Deus, que diz que nós somos criados por Ele, em Cristo,
para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela. A mesma palavra de Deus que diz: aquilo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Você não vai conseguir cuidar do mundo inteiro, resolver todos os problemas sociais, você não vai conseguir resolver todos os problemas, nem mesmo da nossa família, nós não conseguimos. Nós somos muito incapazes. Mas Ele preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nelas, ou seja, um pouquinho para cada um. Mandamentos que não são penosos. Fazer o bem que nos trará satisfação pessoal. Nós não vamos nos desgastar a vida inteira, mas nós vamos cuidar de pessoas com amor. Porque se não houver o elemento amor, nós não podemos ser chamados cristãos. Então nós vamos nos importar uns com os outros, com aqueles que estão no nosso raio de ação. Mesmo sendo uma comunidade pequena como a nossa. O amor é grande, porque o amor vem de Deus, todo bem procede de Deus. Então nós começamos a entender que os mandamentos de Deus não são penosos, que Deus de fato nos chamou para as boas obras, e nós olhamos para um mundo que vai de abismo em abismo, a moral cada vez mais decadente no mundo inteiro, e com isso as consequências que vão acontecendo dessa desestruturação moral em que a sociedade está mergulhada e está caminhando para um abismo que a gente não consegue nem imaginar. E nós vemos que somos incapazes de mudar isto, e de fato somos. Mas nós vamos andar nas boas obras que Ele preparou para cada um de nós, que andássemos nelas. E vamos falar para o Senhor: Senhor, é pouco o que o Senhor me deu para fazer, mas agradeço e vou fazer conforme as minhas forças, e farei com gratidão, com alegria, por amor ao Senhor, retribuindo a salvação, porque sei que não sou salvo por essas obras, porque sou incapaz de fazê-las perfeitamente. Não sou salvo por isso. Sou salvo pelos méritos de Cristo e pela salvação de Cristo. E então eu vou com muita gratidão. Esse é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele vai honrar as pessoas. Ele vai cuidar, ele vai se importar com as pessoas. Ele vai procurar atender as pessoas em todas as suas necessidades. Irmãos, quero fazer ainda um pequena parte sobre isso. Necessidades não são necessidades materiais. Muitas pessoas não têm necessidade material nenhuma, mas têm necessidades emocionais. Precisam de um abraço, precisam de um carinho, precisam de uma palavra de conforto, de força. Precisam de algum tipo de auxílio, todos nós precisamos. Nós não precisamos só do pão cotidiano. Nós não precisamos só de um sapato e de um agasalho. Nós precisamos de afeto. E a luz do mundo é trazer o amor de Cristo, não só de palavras, mas de fato nos importando uns com os outros. Seja que momento for. Às vezes a pessoa não tem nada na geladeira, uma necessidade material, vamos suprir. Às vezes a pessoa tem tudo, mas está destruída emocionalmente muitas vezes. Vamos suprir também aquela pessoa no máximo que a gente puder. Vamos fazer o que nós pudermos fazer. É claro que essas questões emocionais são mais difíceis, porque muitas vezes nós não percebemos nas pessoas. Mas nós devemos orar sempre pelas pessoas e sempre que percebermos algo, estarmos juntos. E vou falar uma coisa para os irmãos. Dar uma palavra boa, dar um sorriso, dar um abraço. Isso faz um bem incrível, porque às vezes nós não sabemos como a pessoa está desolada por dentro. E um abraço refaz, sabia? E muito. E Cristo pegava aquelas criancinhas no colo, e Cristo ia na casa dos pecadores com um sorriso, e Cristo abraçava as pessoas. E nós vemos então, irmãos, que Deus também trata com misericórdia. Então logo nós aprendemos que embora não somos salvos por nossas obras, as obras elas vão mostrar qual será a nossa sentença naquele dia. Não somos salvos por elas. Mas ela vai mostrar quais são as sentenças, porque a sentença vai ser aquela que Cristo falou. Ninguém neste mundo vai poder mudar as palavras de Cristo. Porque Cristo falou: vinde para as direitas, benditos, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, me visitaste quando estive enfermo,
quando fizermos isso, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos. Vai ser assim a sentença. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai reescrever o que Cristo veio nos ensinar quando Ele esteve aqui. Essa sentença será assim. Então as boas obras, elas não vão nos salvar, mas elas vão refletir já nesta vida qual será a nossa sentença naquele dia. Isso se a fizermos com amor. Então entendemos que não somos de fato salvos pelas obras, mas pelas obras, fazendo por gratidão a Cristo, nós já vamos sentindo se a sentença será à direita ou à esquerda naquele dia. Absolvição ou condenação. Existe uma nota, uma advertência que Deus deu, que eu peguei a exemplo de Caim em Gênesis 4:7. Deus sabia que Caim já tinha colocado no seu coração o primeiro homicídio, por inveja, matar o seu irmão. Nós sabemos que Caim já estava decidido a praticar uma péssima obra, e que esta obra iria impactar aquela sociedade naquele momento, principalmente sua família, seu pai, sua mãe. Deus já sabia disso. E Deus adverte Caim e diz: Caim, por que caiu o teu semblante? Porque Deus aceitou a oferta de amor de Abel e não aceitou a oferta negligente de Caim. Então Caim teve inveja e caiu o semblante de Caim. E Deus fala: Caim, por que caiu o teu semblante? Porque tem esse mau intento no teu coração. Por que você está alimentando este mal no teu coração? E Caim fala, e Deus fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? No entanto, o pecado está batendo à tua porta. Ele já está aí no teu coração. Ele está prestes a ser consumado. E Deus fala para Caim: cumpre a ti dominá-lo. Obra humana. Cumpre a ti dominá-lo. Com a força que estou te dando. Com o alerta que estou te dando. Confie na palavra. Portanto, irmãos, assim como as grandes invenções seculares que foram antecedidas pela fé. Não fé em Deus, mas a fé que seria possível realizar aquele invento. Quando ele ainda não existia. E a pessoa colocou as mãos às obras, a mão à obra e realizou. Assim também é na caminhada cristã, na vida espiritual. Primeiro, fé em Deus, na palavra de Deus. E segundo, ação. Colocar as mãos à obra para fazer o bem. As obras são reflexo. Eu quero só mencionar de forma rápida o texto que nós lemos lá em Tiago, capítulo 2. Veja o verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aqui gerou uma discussão teológica muito grande ao longo da história da igreja até hoje. Alguns dizem que Tiago está dizendo que a justificação é pelas obras, mas não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: as obras mostram se a fé da pessoa é viva ou se é uma fé morta. As obras são a pulsação da fé. As obras são o batimento cardíaco da fé. As obras são a respiração da fé. As obras são os sinais vitais da fé. E é pelas obras que nós reconhecemos. Cristo, ele fala acerca dos falsos mestres. Não siga o que ele está falando, mas pelos frutos o conhecereis. Pelas suas obras, pelo que ele é, pelo que ele faz, como que ele age, como que é a vida dele, o que ele anda, que tipo de obra ele tem feito, como que ele está impactando as pessoas, não na sua pregação, não no seu discurso, mas na sua vida. As obras, elas são os sinais vitais da fé. Então Tiago, ele não está dizendo que a justificação é por obras e que não precisamos ter fé, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte: se a pessoa é inoperante, se a pessoa vê o seu irmão passando necessidade e diz, vai em paz, e se alimenta, e se aquece, e tem a fartura, se nós não fizermos nada efetivo na vida dessa pessoa, a nossa fé é morta. É isso que ele está dizendo.
a diferença da fé viva, operante, e da fé fictícia, aquela que as pessoas pensam que têm e se acomodam por acharem: não sou salvo por obras, sou salvo por Cristo. De fato, somos salvos por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Mas as obras que Deus preparou de antemão, as boas obras que Deus preparou de antemão, que não nos são penosas, elas são os sinais vitais da fé, a nossa batida cardíaca da fé. Então, Tiago ele está dizendo sobre fé viva e fé morta. Veja aqui do 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, as boas obras são a fé atuando pelo amor. E é isso que tem valor. Atuando pelo amor. E por fim, as obras são os sinais visíveis de Cristo no seu povo. Veja o verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Aqui, irmãos, é Cristo. Aqui é uma ilustração do que Deus estava perto. Deus nunca pediu sacrifício humano. Mesmo assim, Abraão creu. Por quê? Porque está sendo manifesto Cristo aqui. Deus entregando o seu próprio Filho no altar como sacrifício vivo, para que nós andemos nas boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Nós somos a mão de Deus em atender os pequeninos irmãos de Cristo. Nós somos a mão de Deus no mundo. Nós não somos só a boca de Deus pregando o Evangelho. Nós somos a mão de Deus. A mão de Deus. Realizando, cumprindo, saciando a necessidade dos pequeninos irmãos de Cristo. Verso 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pela obra que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago não está dizendo que a pessoa não é justificada por fé. Ele está dizendo, não é justificado, é justificado por obras e não por fé somente. Não é somente pela fé, é a fé com as obras. As obras é o coração pulsando da fé, é a vida da fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Raabe era uma meretriz, mas que viu justiça e que escondeu os 2 espias do povo de Deus, para que aqueles homens ímpios não os matassem. E esta mulher, ela foi tão reconhecida por Deus, por esta obra, que ela é uma das 4 mulheres apenas que estão na genealogia de Jesus. Então, irmãos, as boas obras elas são importantes sim, elas não salvam, elas não justificam. Somos salvos por Cristo. Mas, se não tivermos as boas obras, a nossa fé é morta. Eu quero só terminar este pequeno sermão dizendo que são inúmeros aqui, né? Nem temos tempo, só 3 ou 4. Dizendo que Deus pratica boas obras conosco. O próprio Deus pratica boas obras conosco. Esses dias, num vídeo que eu coloquei, não sei se os irmãos viram, nós falamos acerca da oração de Cristo. Cristo nos ensina uma oração súplice, simples. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus faz mais do que pedimos e pensamos. Então nós pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma oração simples, súplice. Deus nos dá muito mais do que isso todos os dias. Isso é graça de Deus. Deus nos dá muito mais do que o pão de cada dia. Muito mais do que isso Deus nos dá. Isso é obra de Deus. É boa obra de Deus em nosso favor.
Veja aqui, Salmo 84, verso 11. Se os irmãos não quiserem ficar abrindo, não tem problema. Eu vou passar rapidamente para nós encerrarmos. Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Agora veja aqui, ó. Olha que boa ação de Deus para com o seu povo. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem ele sonega aos que andam retamente. Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Isso aqui, essa instrução, é uma boa obra de Deus para que nós não tenhamos consequências drásticas na nossa vida. É andar nos caminhos e seguir os conselhos dele, para que nós sejamos bem realizados, bem-sucedidos. Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a sua lei, para eles não há tropeço. Isso aqui é boa obra de Deus para que nós tenhamos grande paz na nossa vida. Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Nos nossos momentos de angústia e de tristeza, nós corremos para esta torre forte aqui, onde somos acolhidos e estamos seguros. Isto é obra de Deus para conosco. Cristo fala, meu Pai trabalha até agora, e Ele trabalha fazendo boas obras para o seu povo. E eu quero terminar dizendo a melhor boa obra de todas que Deus faz por nós, em 1 João, capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então Josué diz que nenhuma promessa que Deus fez caiu na época dele. Lucas diz que nenhuma das promessas de Deus passará sem ser cumpridas. Então, de fato, nós temos todas as condições de sermos luz do mundo e praticarmos as boas obras, porque as boas obras, elas são de fato os sinais vitais da fé. E enquanto nós fazemos o pouquinho que Deus nos deu, que Deus repartiu para cada um, conforme as nossas forças, que Deus repartiu para cada um, conforme façamos um pouquinho que Deus nos deu, Deus está trabalhando incansavelmente, fazendo boas obras.